Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume, enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que esse estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apredejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegram-me por não ter estado lá, porque creiais, mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crer isto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, e que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando-a, quando a viram levantaram-se depressa e saíram e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos do cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra.
Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disses que, se queres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos aí caminhando para o término do tempo quaresmal, quinta e última semana desse tempo tão forte, tão propício, um tempo que sempre nos convidou, através dos textos bíblicos, a mergulharmos em nós, para que nós pudéssemos, sim, no tempo da Páscoa, ressuscitar, ressurgir, como homem novo, uma mulher nova, renovada pela graça de Deus. E a liturgia de hoje fala de alguns pontos bem interessantes, para que nós possamos meditar, colocar no nosso coração, e através desses pontos da palavra de Deus, nos fortalecer para continuarmos caminhando e fazendo a vontade dele acontecer na nossa vida. Nós temos a primeira leitura de hoje, da profecia de Ezequiel. Texto curto, mas que traz uma profundidade muito grande, porque fala de algo que já habita em nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus. Deus habita em nós, e por Ele habitar em nós, nós somos por excelência convidados a viver através da sua vontade, e deixar que a palavra dele ressoa em nossos corações e nos impulsiona a fazer aquilo que ele quer para a gente chegar à nossa salvação. Então Deus vai nos convidando, Deus vai nos chamando, Deus vai nos tocando, para que a gente possa nos alertar, abrir os olhos e viver de acordo com a sua vontade. Aqui fala algo muito interessante. Fala que o Senhor vai soprar o Espírito Santo e vai tirar do túmulo aquelas pessoas. Mas espera aí, é um filme de terror? Jesus vai colocar de pé os mortos, vão sair igual um Walking Dead da vida? Como é que é isso? O que Jesus quer dizer para nós isso? Porque é uma cena muito forte, né? É um texto muito forte que diz isso. Vai soprar o Espírito e sairás da catacumba, né, da morte, para que possam andar e fazer a vontade de Deus. Mas vamos entender isso melhor, senão a gente acaba achando que é um texto de terror, mas não é isso. Quando nós estamos no pecado, quando nós estamos no erro, quando nós estamos na escuridão, para Deus nós somos considerados pessoas mortas, porque nós não temos a vida dentro de nós, no sentido de que nós abafamos a ação do Espírito Santo, matamos o Espírito Santo dentro de nós, não que ele não morra, não é isso, mas nós impedimos que ele produza os frutos necessários de salvação, de transformação, de cura e libertação na nossa vida. Nós impedimos a ação do Espírito Santo. É como se você tomasse um remédio e em seguida tomasse alguma coisa que cortasse o efeito do remédio. Então o Espírito Santo, ele está em nós para produzir frutos de santidade, conversão,
amor, caridade, unidade. A gente deixa então esse Espírito Santo sufocado quando nós não permitimos a ação dele. E quando nós não permitimos? Quando nós estamos no erro, no pecado, como nós estamos na escuridão, afastados de Deus. Então, a vida que brota em nós é do sopro do Espírito Santo. Está lembrado quando Deus fez o mundo? Soprou nas narinas o sopro da vida. É o sopro do Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito que nos movimenta, esse Espírito que nos impele a fazer a vontade de Deus. Mas eu preciso deixar que isso aconteça. E muitas vezes nós não permitimos isso. Não permitimos. Por quê? Porque nós simplesmente caminhamos nas trevas. Caminhamos na escuridão, quer dizer, o pecado, o erro. E sufoca a graça de Deus que habita em nós. Então o Senhor sopra vida, quer dizer, acorde para a vida. Viva a minha palavra. Viva o meu espírito e faça a minha vontade. Então esse texto mostra que o Senhor vai ressuscitar os que estão em pecado para a vida em Cristo Jesus e viver de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua vontade. Isso é viver. Está lembrado aquele filho pródigo? Quando volta para casa, o irmão fala: olha, aquele teu filho gastou tudo com prostituta, agora tu faz festa para ele. Está lembrado esse texto? O que o pai fala? Esse teu irmão estava morto. Então como é que estava morto e está aqui? Né? Então no pecado, no erro, para Deus nós estamos mortos. Precisamos viver para Cristo. E viver para Cristo é ser uma nova criatura. Por isso que o tempo quaresmal é o tempo que Deus nos permite a voltar-se para nós, a ressuscitar, não como um homem velho, mas como um homem e uma mulher nova, renovada pelo Espírito Santo de Deus. É esse sentido. O Espírito Santo, então, ele sopra em nós essa força necessária para que eu possa, então, fazer a vontade de Deus. E o Espírito, então, vai nos ensinando isso, vai nos transformando e vai fazendo com que essa graça de Deus seja para nós uma transformação de vida. Então o Senhor, ele vai fazer com que eu e você, cada um de nós, percebamos isso. Senão não adianta estarmos na igreja. Estamos na igreja, mas não deixamos o Espírito agir. Estamos na igreja, mas não permitamos que essa palavra de Deus transforme o nosso interior. É como se fosse chover no molhado. Não é assim? Você sai de casa, esse domingo lindo, maravilhoso, cedinho, podia estar dormindo um pouco até mais tarde. Não, mas eu vou à igreja. Que maravilha. Mas o que você vai levar daqui para a sua vida? Não é verdade? Então eu tenho que vir aproveitar e levar aquilo que vai me salvar, aquilo que vai me fazer eu ressuscitar da minha vida de pecado, que infelizmente está me matando diante de Deus. E Deus vai transformando a nossa vida. Mas Ele só pode fazer essa graça acontecer a partir do momento que eu entenda isso. E coloque em prática aquela frase linda de Nossa Senhora: eis aqui a serva do Senhor, faça-se-me segundo a tua palavra. Então o Senhor é aquele que dá a vida. Mostra para nós que Ele está aqui para fazer isso. Por isso que o Evangelho de hoje traz essa cena maravilhosa de Lázaro. Jesus anunciando, pregando, chega aos ouvidos que o melhor amigo dele está enfermo, doença grave. Não é assim? Seu melhor amigo, é o amigo que ele mais ama. Jesus tinha que deixar a sua missão e correr para salvar Lázaro. Mas só que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Jesus disse: essa doença não vai matar Lázaro, não vai. E Jesus continua a sua missão. Aí o discípulo diz: mas se ele está doente, ele vai ficar bom. Não é assim? E Jesus fala: Lázaro está morto. Ainda não tinha chegado a Jesus que tivesse morto, mas Jesus já sabia. Então Jesus, ele vai ao encontro desse Lázaro. Ele chega lá, vê toda aquela situação, Marta e Maria chorando,
Maria vai cobrar de Jesus: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, tudo que tu pedires ao Pai, Ele te atende, porque tu é o filho dele. Então são coisas que nós pedimos nas nossas orações, é ou não é? Senhor, se tu tivesse aqui, não é assim? Senhor, peça para que mude isso. Essas são orações nossas, são pedidos nossos. Mas Jesus, Ele age de acordo com aquilo que Ele deseja. O tempo de Deus não é o tempo nosso. Nós queremos muitas coisas de Deus, mas Deus sabe o momento certo, a hora certa dele derramar na nossa vida as graças e atender os nossos pedidos. Às vezes ficamos chateados com Jesus, não ficamos? Tem gente que está rezando aí para a conversão do marido, tem o quê? Não é verdade? E o marido continua na pouca vergonha da vida aí, né, gente? E a mulher está aqui, ó. Tem anos, Senhor, tem anos que eu estou aqui. Mas eu não desisto, não, né, assim? Mas a graça virá, né? Quantos pais estão rezando pela conversão dos filhos? Ó, ele tem um certo tempo, né, assim? A persistência é que a graça de Deus acontece na nossa vida. É persistência. Orai sem cessar. E o tempo de Deus é dele, não é o nosso. Nós simplesmente nos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, que faça a sua vontade. As nossas orações são assim. Nós não temos o poder de coagir Deus. Às vezes nós achamos que temos, né? Fazemos tantas coisas mirabolantes para forçar a Deus a olhar para mim. Deus já sabe o que está no seu coração. Deus já sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir. Ele sabe o que é necessário para a sua vida. Então eu preciso aprender a ser dócil ao Espírito Santo e esperar as demoras de Deus. Deus vai agir. Só que nós não temos essa paciência, né? Nós não temos a paciência de Jó. Nós somos impacientes. Rezamos um Pai Nosso, a graça tem que ser naquele momento. A gente até fala, ó, antes de terminar o Pai Nosso, por favor. Não é assim? Mas não é assim. Cadê a sua persistência? Cadê a sua fé? Cadê a sua coragem? Eu tenho que ter fé e continuar caminhando. E Jesus fala: tenha fé. Lázaro não morreu, ele está dormindo. Aonde colocaram? Aí levaram Jesus lá. Jesus chorou. Olha que cena linda, né? Jesus chora. É o único momento que Jesus chora em toda a Bíblia. Não tem outro momento que ele vai chorar. Nem na cruz, naquela situação toda. Nenhum texto bíblico fala que Jesus chorou naquela cruz. Mas ao Lázaro ele chora. Ele chora. E aí leva até lá e diz: tira a tampa. Já está morto 4 dias. Já está naquela situação. Lázaro não morreu, está vivo. Eu sei que ele vai ressuscitar no dia da ressurreição. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim jamais morrerá. Mas a gente não morre. Então que negócio é esse? Jamais morrerá. Entenda, a vida eterna. A vida eterna é o que nós procuramos. Essa vida aqui é passageira. É passageira. Muitos de nós já estamos terminando a nossa passagem. É passageira. O que nos interessa é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí você tem que conquistar ela. Mas como eu conquisto ela? Deixando que o Espírito Santo age na sua vida. Que você faça a vontade de Deus. Que você viva sobre a palavra de Deus. Que você deixe ser Deus na sua vida. Aí você conquista a salvação eterna em Cristo Jesus. Todos nós estamos aqui para isso. Nós queremos chegar ao céu. Todos aqui querem. Duvido que alguém aqui não queira, né? Aquelas perguntinhas: quer ir para o céu? Levanta a mão. Eu. Não é assim? Todo mundo quer. Duvido que alguém quer ir para o inferno. Deus me livre, Padre. Então sai do pecado. Quem não quer ir para o inferno, não. Então muda a vida. Entenda o que Jesus está falando.
Se continuar nesse caminho, infelizmente, Deus não vai poder fazer nada. Avisar, ele já avisou. Falar, ele já falou. Mostrou qual é o caminho certo, mas você continue persistindo para o caminho errado. Não é assim? A liberdade que Deus deu para você, Ele não vai modificá-la. Ele vai respeitar. Ah, você quer para aqui, querido? Então vá. Ah, você quer caminhar comigo? Pega a cruz e vem comigo. Agora, se quiser continuar no erro, paciência. Não é assim que vocês falam com o filho de vocês? Não é verdade? O pai está dizendo, não você quer? Tá bom. Aí depois volta o filho, né? Com os rabinhos entre as pernas, chorando, pedindo perdão. Mas avisado foi, falado foi. Não é assim? E nós continuamos ainda sendo um povo de cabeça dura. Nós continuamos ainda achando que eu sei o que é certo, o que é correto para a minha vida. A gente não sabe coisíssima nenhuma. Nem tudo aquilo que você pensa que é bom para você agrada o coração de Deus. Nem tudo aquilo que você pensa que está fazendo que é correto, que é certo, agrada o coração de Deus. É só você pegar a palavra, que você mesmo vai perceber isso. Ninguém vai precisar de apontar o dedo para você. A palavra já mostra o que é certo e o que é errado. Jesus fala, eis que coloco dentro de ti a vida e a morte. A gente precisa entender. E Jesus então, diante do túmulo de Lázaro, rola a pedra e diz, Lázaro, vem para fora. Que lindo, né? E Lázaro sai atado, amarrado. A gente pergunta, mas como ele saiu atado, amarrado, gente? A gente precisa entender o texto. Tudo aqui tem um sentido. Por que ele saiu atado, amarrado? Mas como é que ele andou? Como é que ele saiu? Né? Depois vai dizer, tira as mortalhas, tira tudo, desamarre-o e deixe-o ir. Que lindo, né? Pode dizer, quem está morto está amarrado. Quem está morto não consegue enxergar. Quem está morto não tem como se locomover sozinho. O pecado é isso. O pecado nos faz isso. Olha que coisa linda, não é? E quando Jesus disse, tira a mortalha, tira tudo, desamarra, deixa ir, quer dizer, a vida de Cristo entrou nele. Ele foi purificado, foi transformado, agora deixa ele ir, viver a vida em Cristo. Muito bonito isso, né? Lembra daquela frase que diz, vós estáis acorrentado ao pecado. E é isso. Tudo na Bíblia tem uma explicação lógica para que a gente possa entender, interpretar de acordo com aquilo que Deus quer dizer para nós. Jesus não tinha necessidade de ressuscitar Lázaro, para quê? Mas Ele o fez para mostrar que diante dele está Deus, o autor da vida, o autor da morte, aquele que dá, aquele que tira a vida, é o nosso Deus e Senhor. Nós não temos o poder para tirar a vida de ninguém, mas muito acha que tem, não é assim? Então a gente precisa aprender. Deus ele vai transformando a nossa vida e o nosso coração para que nós possamos viver essa graça. Então o Espírito Santo ele vem para instruir cada um de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vai te libertar. É esse Espírito que habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Olha que graça. Deus habita em mim. Deus habita em mim. Eu sou templo desse Espírito Santo. Então por isso eu tenho que aprender a tratar bem o templo do Espírito Santo, que somos nós, o corpo físico que nós temos. Mas a gente não faz isso também, não é assim? A gente não cuida dessa carcaça que o próprio Espírito Santo vive em nós. Então a gente joga para dentro dessa carcaça tudo quanto é tipo de coisa, não é assim? E depois quer reclamar que a velhice está capenga. Ué, fez tudo que era para não fazer, não é assim? Quando eu estava jovem, era maravilha, né? Não era assim? Eu faço tudo, bebo até cair, levantar, não é assim? Passo noites e noites em claro, como toicinho, como isso, como aquilo, tá ótimo, eu tô forte,
Depois de um tempo está lá reclamando, com dor aqui, com dor ali, com dor aqui. Não é verdade? A minha veia está entupida, chama o Rotorruto para desentupir ela. Não é assim? Você não cuida do templo de Deus e quer que Jesus faça milagre. Ele faz, mas por favor, né? Vamos ajudar Jesus, né? Vamos ajudar Deus. Então vocês têm que cuidar da saúde. Não é assim? O pai está lá na academia, para quê? Vai ficar igual o padre Marcelo? Não. Se eu não fizer, a minha velhice já era. Cheguei a 60 anos de idade. Olha que rostinho bonito, 60 anos. Olha que coisa linda. Corpinho de 18. Carinho de 45. Mas o que você faz, padre? Só cuidar da vida. Faz exercício, uma alimentação regrada, uma alimentação tranquila. Não é verdade? Se a gente não se cuidar, fica difícil. Não é assim? A gente tem que ter uma velhice sadia, bonita, mas na presença de Deus. Deus agiu na nossa vida. Então Jesus fala: cuida do corpo, cuida do templo do teu Espírito Santo. A gente precisa cuidar de tudo, só que às vezes a gente não cuida. Não é assim? E depois você envelhece aquele armário entupido de remédio, parece a farmácia do SUS. Você não consegue nem saber qual é o remédio que você toma, tanto remédio na vida. Mas precisa a gente entender: corpo sã, a mente tem que estar sana também. Então a gente precisa aprender a viver essa graça de Deus na nossa vida. O Espírito Santo então vai iluminando a mim, a você, cada um de nós, a viver nesse Cristo e ressuscitar com Ele, viver plenamente esse Cristo na nossa vida. E é o Espírito Santo que nos dá essa graça. Temos os dons necessários para que possamos viver plenamente a vontade de Deus. Mas só que a gente não entende isso. A gente não pede ao Senhor a graça de colocar em prática os dons que nós temos. Por exemplo, o dom da sabedoria. Nós temos esse dom dentro de nós. Poucos de nós usamos a sabedoria para tomar decisões, para fazer o que é certo, não é assim? Discernimento. Você tem o dom do discernimento dentro de você. Poucas vezes você usa o discernimento diante de situações complicadas na sua vida. Dom do conselho, enfim, nós somos repletos de coisas lindas e maravilhosas que Deus deu para que nós possamos nos livrar do mal, evitar o erro. Mas a gente não usa as ferramentas. A gente não usa essas ferramentas que estão dentro de nós. E por isso a gente perece. Por isso a gente sofre sem necessidade. E corremos o risco de perder a nossa salvação. Então hoje a liturgia nos apresenta a ressurreição de Lázaro. E o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim não morrerá jamais. É isso que eu preciso entender. O morrer aqui é a vida eterna em Cristo. Se eu morro fora dele, eu não terei essa vida eterna. A minha morte vai ser igual aquela morte do rico, não é assim? Que não dava a esmola para aquele mendigo que estava ali. Morreu, foi para o inferno. E aonde estava Lázaro? Junto de Deus. E o rico grita: Pai Abraão, manda alguém aí avisar os meus irmãos para que eles possam se converter. Não venham para esse lugar de tormento que eu estou. E Pai Abraão diz algo muito interessante: há um abismo entre eu e você. Não tem como eu mandar ninguém aí, muito menos você. Não tem condições de vir até a mim. Que lindo, né? Só para a gente entender: morreu, morreu. Não adianta que você vai reencarnar, que não vai não. Quem é cristão, vive-se uma vez só. E renascemos para a vida eterna em Cristo Jesus. Não penso que você vai morrer, vai reencarnar de novo, para fazer tudo errado de novo, que não vai não. Você só tem uma vida. E é essa que Deus quer que você cuide dela. E faça dela como um exemplo de santidade, unidade, amor e assim por diante. Senão
você corre risco de não conhecer Jesus face a face. É isso que o Senhor quer dizer para nós hoje. Estavas mortos, agora ressuscitou através da luz de Cristo, nosso Senhor. Amém.